Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, uma das necessidades fundamentais do ser humano é a segurança. E nós sabemos que muitas vezes o dinheiro traz essa segurança ou nos leva a crer que temos esta segurança. Quem nunca pensou, né? Se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse muito dinheiro, fazia isso, compraria isso, agiria dessa forma. Tem gente que diz que destruiria essa igreja para construir uma mais bonita, quem sabe, né? Enfim, o grande problema é quando o dinheiro se torna o fator-chave desta segurança. Ou nos transformamos o dinheiro no próprio Deus da nossa vida, ou até esquecemos do próprio Deus. O dinheiro traz poder, dá poder, traz competição, muitos estão dispostos a tudo para obtê-lo, é capaz de pisar no outro, na pessoa, no irmão, pode colocar homem contra homem, lembremos do evangelho de hoje, que querem dividir a herança, traz divisões, traz solidão, escraviza o ser humano. O dinheiro existe e deve ser administrado por todos nós. Não é pecado ter o dinheiro, é pecado deixar-se escravizar pelo dinheiro. Basta talvez uma crise financeira para nos lembrarmos da precariedade dos tesouros deste mundo, embora alguns nem aprendam com esta lição. O livro do Eclesiastes, na primeira leitura, nos oferece uma mensagem de desapego às coisas da terra, às coisas deste mundo. Se pudermos reverter o livro, o texto em perguntas, a primeira dela é: quem é o homem? O que é o homem? O homem é um ser livre, cheio de desejos, aberto, sentimental, racional, afetivo. Mas por que ele existe? Sabemos pela Escritura que o homem foi criado para louvar e bendizer ao Senhor. E esse é o caminho que devemos percorrer. Mas também poderíamos reverter o texto com uma pergunta: para que serve a riqueza, o saber, facilmente alcançadas e tão facilmente perdidas na hora da morte? É como o vento que passa, já diz o texto, né? Às vezes a gente acumula tantas coisas, junta tantas coisas, e no fim da vida a gente morre e fica tudo por aí. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim para os filhos: olha, eu juntei tanto dinheiro para pagar os estudos de vocês, hoje vocês têm uma faculdade, eu nunca viajei na vida, hoje eu me arrependo, porque vocês não dão valor à mãe que vocês têm. E muitas vezes isso acontece. A gente se preocupa tanto com o bem material que esquece também do lazer de gozar a vida. Amados irmãos e irmãs, estas perguntas nos preparam para valorizar o tesouro junto a Deus de que fala o Evangelho. Na cena do Evangelho, que é bem típica e comum, existe uma briga de dois irmãos sobre uma herança. Eles querem que Jesus resolva esta briga. Se Jesus dissesse: vamos repartir a herança, e talvez iria satisfazer a um e não a outro. Só que a missão de Jesus não é essa. A missão de Jesus é outra. O que adiantaria em impor algo se provavelmente não os reconciliaria? Para Jesus o importante é que a pessoa se converta para os valores do reino dos céus. É realizar a reconciliação e não a divisão por completo. A vida do ser humano, queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, não depende do seu poder aquisitivo. Até porque muito pobre pode ser rico diante de Deus e muito rico pode ser pobre diante do Senhor. E o contrário, muito pobre pode ser pobre diante de Deus, mesquinho, avarento, como também muito rico pode ser rico diante de Deus. Portanto, herança, sucesso, fama não livram o homem do perigo de endurecer o seu coração. E também, a partir daí, passa a romper a comunhão com Deus e com os irmãos. O Evangelho sempre foi sábio. Existe lá uma passagem no livro de Lucas, no capítulo 12, que diz assim: aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A grande questão é: onde se encontra o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro? Os valores diante de Deus podem ser vistos por nós como tesouros. Por exemplo, o valor diante de Deus está na oração
na doação, na comunhão, na fraternidade, no acolhimento, na solidariedade, na escritura, no amor, na Eucaristia, no sacramento, na fé. Esses são os verdadeiros valores, tesouros diante de Deus. E esses que devem ser buscados com firmeza. A riqueza, queridos irmãos e irmãs, não é um mal em si, não é. Mas pode desviar o homem da verdadeira riqueza, do verdadeiro tesouro. E não é somente a riqueza financeira que pode fazer isso, mas tantas outras riquezas poderiam tirar o homem do caminho da perfeição. Por exemplo, o saber, que é um tesouro cultural. Quantas vezes lá na nossa universidade, na escola, o professor fala, sei lá, traz um tema da igreja e da Inquisição, por exemplo, e diz para você coisas pavorosas e você acredita naquilo, e aí começa a se tornar contrário à igreja, contrário à fé, contrário ao mandamento do Senhor e assim por diante. Aquilo te tira também do caminho da perfeição. Devemos tomar cuidado com isso também. O pecado do rico fazendeiro da parábola não é ser rico, nem assegurar o seu futuro, que devemos também na nossa vida. Devemos buscar a subsistência necessária, devemos também assegurar o nosso futuro. Mas o pecado desse homem está em esquecer de Deus, a quem não agradece nada. E digo mais, não precisa ter riqueza para esquecer de Deus. Quantos abandonam o seu caminho da fé? Até porque os ídolos do coração são múltiplos. Já diz São Paulo na segunda leitura de hoje. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, o domínio, o prazer, sexo, a avareza, a cobiça, que pertencem à idolatria, e tantos outros pecados que podemos nomear aqui na segunda leitura de hoje. Amados irmãos e irmãs, é por isso que São Paulo nos fala: aspirai às coisas do alto, aspirai às coisas celestiais. Voltar-se para o reino de Deus é fazer morrer tudo que há de terreno dentro de nós. É deixar de lado o homem velho e nos revestir de uma nova criatura, do homem novo. E é isso que devo buscar na minha vida. Então, algumas coisas vão aparecendo para nós. O livro de São Paulo, a carta de São Paulo aos Colossenses, apresenta para nós algumas recomendações, não só às pessoas, mas à própria comunidade, sendo que o tema fundamental é tornar-se, como eu disse, uma nova criatura, um novo ser em Cristo, isto é, começar uma nova vida a partir do Cristo ressuscitado. Antes, a comunidade de Colossenses vivia para si mesma, buscando as ambições terrenas. Agora, a comunidade, diante do anúncio de Paulo, pode olhar para o Cristo, pode mudar a sua vida, pois serão transformados pela fé. Eles podem amar como Jesus amou, viver o bem, a justiça, a solidariedade, a partilha da mesma forma como Jesus viveu. Por isso a comunidade deve centrar-se na mensagem de Jesus para viver também a mesma realidade. Nesse sentido, podemos tirar algumas lições para a nossa vida, principalmente quando olhamos o Evangelho. A primeira, uma das particularidades do evangelista Lucas seria sempre mostrar Jesus como Salvador, não só dos pobres, mas dos pecadores. Existe um texto em Lucas 1,52, que é aquele texto de Nossa Senhora, em que Nossa Senhora canta, é o cântico de Nossa Senhora, que na sua introdução Jesus é apresentado desta forma. Diz o texto: Ele derrubou os poderosos dos tronos e exaltou os humildes, saciou os famintos com bens e despediu vazios os ricos. Lucas sempre teve a preocupação de tratar sobre esse tema, que é tão complicado e difícil para nós tratar, o tema do dinheiro, até porque muitas pessoas não gostam, principalmente quando põe a mão no bolso, não é verdade? O padre diz: olha, vamos ajudar na campanha do sino. Aí a pessoa diz: eu não, vou ajudar o quê? Para que sino dentro da igreja? Enfim,
Mas Lucas teve sempre essa preocupação com o Evangelho, de como lidar e como devemos lidar com os bens, com a herança e com o dinheiro. Existem vários textos, trago 2, por exemplo, Lucas 19, que traz a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, roubava o dinheiro das pessoas. Ele disse: Zaqueu, desce da árvore que eu vou ficar na sua casa. No final do Evangelho, Zaqueu mudou a sua vida e disse que ia restituir tanto quanto roubou. Não queria mais essa vida para si. Temos também o outro texto, Lucas 15, que traz a história do filho perdido, do filho pródigo, lembra? Pediu ao pai uma parte da herança, foi embora, gastou tudo, voltou, se arrependeu e disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E várias são as passagens da Sagrada Escritura que Lucas vem nos apresentar e que trata essa questão financeira, a questão do dinheiro, dos bens, da herança, etc. Lucas também apresenta, queridos irmãos e irmãs, que o rico não se perde pelo fato de ser rico, nem o pobre se salva pelo fato de ser pobre. O critério geral é aquele formulado no início e no fim da parábola do agricultor rico. Erra, repito, erra o sentido da vida toda pessoa que acha que o mais importante é fazer ou viver baseado no acúmulo dos bens. Esse é que erra. Para algumas pessoas, o mais importante é acumular bens. E geralmente o que acontece? Todas essas pessoas vivem de maneira egoística, nunca sabem partilhar. O Evangelho disse isso. O homem teve uma grande colheita. E o que ele disse? O que eu vou fazer com tanta colheita, com tanta comida? Já sei. Vou dividir aos pobres. Ele fez isso? Ele disse o quê? Vou destruir os meus celeiros, construir maiores e vou colocar tudo lá dentro. E no final o Evangelho: louco, você vai morrer agora. E aí? Para quem ficará tudo aquilo que você juntou de maneira egoística? Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus está sempre fazendo esse contraponto entre acúmulo e egoísmo e, do outro lado, amor e solidariedade. Amar é viver a verdadeira comunhão entre os irmãos. Ninguém é tão pobre que não possa partilhar. Eu lembro, lá na outra paróquia que eu trabalhei antes de vir para cá, existia uma senhora que ela não tinha condições de dar 1 quilo de alimento para os pobres. E cada vez mais as cestas básicas estão diminuindo aqui na nossa paróquia, porque as pessoas estão deixando de contribuir. Alguém pode dizer: mas eu não tenho nem para mim, padre, será? Eu vou contar a história dessa senhora. Ela dizia assim: padre, eu não tenho 1 quilo para dar, mas eu tenho meio quilo. Ela abriu o pacote de 1 quilo, colocava num saco meio quilo de arroz e trazia para a igreja. Ela sabia o valor da partilha. Ninguém é tão pobre que não possa partilhar, dividir, doar, dar. Até porque um dia a gente quer receber. Quantas vezes a gente pede a Deus, mas quando a gente pede, a gente precisa também partilhar, dividir, contribuir. Uma outra questão também que é importante no Evangelho de hoje é a cena que nós temos. A cena desse episódio narrado ocorre num contexto em que havia uma multidão. Vários textos do Evangelho, vários textos da Sagrada Escritura, encontramos uma multidão. Aquela multidão faminta, Jesus transforma 5 pães e 2 peixes para saciar a fome daquela multidão. Então a multidão sempre está presente no Evangelho de Lucas. E é interessante que a multidão de pessoas, é dessa multidão que vai surgindo as primeiras comunidades cristãs. E essas logo se transformam em um só coração e uma só alma. Claro que, por exemplo, a pessoa que está aqui no primeiro banco, talvez não conheça aquela pessoa que está lá no final da igreja. Nós, às vezes, não conhecemos uns aos outros, mas somos uma grande comunidade, somos uma grande família, que busca na nossa vida ser um só coração e uma só alma.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta é a verdadeira imagem daqueles que querem viver como irmãos. Lembrando que as primeiras comunidades eram vistas pelo amor. Vede como se amam. Então, a pergunta é, podemos dizer que a nossa comunidade vive essa experiência de um só coração e uma só alma? Que sabe viver a partilha, o amor, a fraternidade, a solidariedade? Quarto, o Evangelho ensina que no acúmulo em benefício próprio não há lugar para outras pessoas. Esse homem faz justamente isso, ele quer acumular os seus bens e nunca quer dividir, ou seja, a outra pessoa nunca tem lugar na sua vida. Aqui, o mandamento do amor ao próximo e da comunhão são deixados de lado. E no Evangelho, Jesus reforça que o mais importante é ser filho de Deus e pôr em prática o mandamento do amor. Talvez a liturgia hoje nos ensina a nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus e a viver o amor entre nós na partilha, na solidariedade que devemos buscar na nossa vida. E o último aspecto que eu acho que julgo importante, existe um autor que escreveu um livro chamado Ética da Esperança. E ele menciona o seguinte, o oposto da riqueza, qual é o oposto da riqueza? Hein? Qual é o oposto da riqueza? E qual é o oposto da pobreza? Ele diz que não. Ele diz que o oposto da riqueza não é a pobreza, mas a comunidade. E o contrário, o oposto da pobreza não é a riqueza, e sim a comunidade. E ele explica dizendo, em comunidade todas as pessoas tornam-se plenas e abundantes em relações, em confiança, em auxílio mútuo, em amparo, em cuidado, em ideais, em força, em energias da solidariedade. Se alguém está passando necessidade, a comunidade toda é capaz de ir ao encontro dela e salvar aquela família, aquela pessoa. A comunidade está repleta do amor recíproco. Então, ele fala que na comunidade as pessoas são capazes de ser solidárias para com os pobres. São capazes de ajudar os ricos em suas necessidades. Aqueles que têm bens materiais também têm necessidades na sua vida. Não necessidades, talvez, de bens materiais, mas de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, porque muitas vezes são vazias por dentro. E a comunidade reflete o amor de Deus e serve com compaixão. Por isso, ele vai dizer, o contrário da pobreza é a comunidade, o contrário da riqueza também é a comunidade. Porque a comunidade, ela tem todas as ferramentas para combater a pobreza, para combater as necessidades daqueles que muitas vezes têm na sua mesa o pão de cada dia. Uma comunidade que tem um só coração e uma só alma é uma comunidade que ajuda, é uma comunidade que serve. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a comunidade que vive dessa forma é a comunidade que experimenta a presença de Deus na sua vida. Ali se vive, ali se testemunha a presença do Cristo ressuscitado. E, portanto, existe na comunidade sempre o respeito, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade e o amor. Se existe entre nós a pobreza, é porque a comunidade não faz aquilo que deveria fazer. Por isso que o contrário para ele da pobreza é a comunidade. É a comunidade que está sempre de braços cruzados, nunca é capaz de ajudar, nunca é capaz de contribuir. É aquela comunidade que sempre reclama, mas nunca faz nada. E os que mais reclamam são aqueles que menos ajudam, são aqueles que menos colaboram, mas são aqueles que mais usufruem dos bens que existem. São aqueles que mais usufruem das coisas que conquistamos. Portanto, viver a comunidade é o grande desafio. É o desafio da partilha, é o desafio da compaixão, é o desafio da fraternidade. Mas não deveria ser desafio, deveria ser algo que naturalmente a gente poderia fazer. Imagine a gente dizer assim, olha, precisamos do quilo de alimento todo primeiro domingo do mês e eu estaria ali pronto para ajudar, eu estaria ali pronto para dividir o que eu tenho. Isso é o Evangelho vivo.
Mas quando você cruza os braços e não traz, por exemplo, 1 quilo de alimento todo o primeiro domingo do mês, você não está trazendo o Evangelho na sua vida. Por isso eu termino dizendo, queridos irmãos e irmãs, o mundo não nos compreende e quer acabar com o que é de Deus e o que é eterno na nossa vida. O mundo nos seduz cada vez mais. Por quê? Porque somos como cegos, não conseguimos enxergar a graça e a luz do alto e vivemos como homem velho ou como escravos deste mundo. Se buscarmos o reino de Deus, repito, para terminar, se buscarmos o reino de Deus, o viveremos de fato como filhos amados do Senhor. Mas o contrário também acontece. Se não buscarmos o reino de Deus, viveremos mendigando as coisas do mundo.